Já está aqui no estúdio da Colmeia o Dr. Marcelo Felipe Leonardo, ele que é médico formado pela Universidade do Oeste Paulista, especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, diretor da Clínica de Mamas de Maringá, membro associado da Sociedade Brasileira de Mastologia, residência no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, residência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, especialista em reconstrução mamária pelo Hospital do Câncer de Barretos e professor do curso de Medicina da Uningá. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo, bom dia. Bom dia, Rafael. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, no Outubro Rosa. É com grande honra que eu compareço aqui para responder as perguntas aí do pessoal. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, enviando a sua pergunta para o Dr. Marcelo. Nós estamos atentos à sua participação. Alô, bom dia. Deixa eu ouvir. Bom dia. Alô, bom dia. Deixa eu colocar novamente para a gente ouvir. Alô, bom dia. Rafael, bom dia, doutor. Eu tenho uma pergunta para responder. Eu estou com 60, meu nome é Tereza. Eu estou com 66 anos. Eu estou com uns 15 dias, mais ou menos, que eu ando com muita dor no meu seio. Os dois seios, tá? Que eu não posso nem relar. E dói muito também o bico do seio. Então, eu gostaria de saber o que pode ser, o que o senhor pode fazer para mim, falar para mim. O que eu tenho que fazer. Um abraço e fica com Deus. Que Deus te abençoe. Vamos lá, doutor Marcelo vai te responder. Amém, Tereza. A dor mamária, Tereza, ela tem várias causas, sabe? Na grande maioria das vezes, ela é associada a uma alteração no funcionamento do tecido mamário, na maneira como o líquido normal da mama circula no tecido mamário, sabe? Essa é a principal causa, mas ela pode ser por um processo inflamatório, pode ser muscular, pode ser infeccioso, pode ser alguma lesão, pode ser algum cisto. Então, sempre nós temos que fazer uma boa avaliação, com o exame físico, examinar a sua mama, fazer os exames necessários, com a sua idade, uma mamografia e ultrassom, excluir a possibilidade de ter alguma doença mais grave, depois disso, fazer o tratamento, para saber o que está causando a dor e fazer o tratamento adequado para melhorar esse incômodo. Felizmente, na grande maioria das vezes, a dor mamária não é associada ao câncer de mama. Porém, nós temos que excluir essa possibilidade com os exames. Então, o ideal, Tereza, é que você procure um mastologista, ou médico da sua confiança para fazer o encaminhamento, para a gente fazer essas avaliações, tanto com o exame físico, quanto com os exames de imagem, no seu caso a mamografia e ultrassom, fazer o diagnóstico do que está causando a dor e fazer o tratamento. Esse é o ideal, Tereza. É isso mesmo, você vai participando com a gente, doutor Marcelo, médico mastologista, junto com a gente aqui no oferecimento da Uningá, 9h06, 9h06, alô, bom dia. Bom dia, Rafael, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcelo. Quando a gente sente, às vezes, um pouquinho de dor, não é uma dor, assim, alguma coisinha assim, e não chega a ser na mama, assim, no mamilo, tem alguma coisa a ver, assim? Vamos lá, doutor Marcelo. Igual nós estávamos comentando agora, sempre que tem alguma dor, tem alguma causa essa dor, sabe? É muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim, é normal ter dor na mama. Não, mas nós sempre temos que fazer uma boa avaliação, porque algum motivo para essa dor tem. Felizmente, na grande maioria das vezes, a dor não está associada ao câncer, porém nós temos que fazer os exames, avaliar com mamografia, ultrassom e exame físico para definir o que está causando a dor, para saber qual é o tipo de alteração que causa a dor, excluir a possibilidade de ter alguma lesão associada, e depois fazermos o tratamento. Então sempre tem que ser feita essa avaliação com um médico, de preferência um mastologista que faça o exame físico e peça os exames de mamografia e ultrassom para excluir qualquer doença, fazer o diagnóstico do que está causando a dor e fazer o tratamento. Esse é o ideal. 9h08, 9h08, conversando hoje com o médico mastologista, Dr. Marcelo Felipe, 9h08, bom dia. Bom dia, Rafael, meu nome é Elenir, eu moro aqui no Bela Vista de Maringá. Eu tenho um diagnóstico de câncer desde 2008, inclusive foi o Dr. Marcelo que
que me diagnosticou com câncer de mama. Tive câncer de mama, precisei retirar a mama toda, a mama direita. Em 2014 tive câncer de mama esquerda, em 2018 tive um câncer na cabeça. E esse mês de outubro é o mês que eu entro de cabeça na campanha contra o câncer de mama. Por quê? Porque eu descobri um nódulo pequenininho, não fui atrás, deixei, e quando eu fui atrás já era tarde demais. Então, eu não quero fazer uma pergunta mesmo porque eu já estou por dentro disso já há 13 anos. O que eu quero dizer é para as mulheres. Mulheres, por favor, procure um mastologista, procure, se ame, se cuide, porque primeiro você tem que se amar, depois amar os seus próximos. Tá certo? Doutor Marcelo, Deus abençoe o senhor. Rafael Soares, um grande abraço para você, para toda a família Colmeia. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Olha só que testemunho importantíssimo nesse mês, né, doutor Marcelo? Com certeza, a Elenir está fazendo um gesto, né, de bondade com as outras mulheres, né, ela que infelizmente passou por essa doença, né, mas o que ela falou, pessoal, é o que é a realidade. Quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, menos agressivo vai ser o tratamento e com mais sucesso nós vamos combater a doença, né? Então ela que passou por isso, está dando aqui o seu testemunho, né? Nos fala a importância realmente de estarmos aqui, de ter o Outubro Rosa, para lembrar as mulheres, ainda mais nesse ano, Rafael, que nós tivemos essa parada, né? Por causa da pandemia, então muitas mulheres com medo até de fazer os exames, de procurar auxílio. Esse ano, eu acho que o Outubro Rosa tem um significado especial. É verdade. Para as mulheres voltarem a fazer os exames, não só as mulheres, mas todo mundo procurar o cardiologista, o clínico, para fazer os exames normais, né? Porque muita gente parou, Rafael, de procurar auxílio por causa da doença, o que é explicável, né? Todo mundo com medo, sem vacina, até há pouco tempo atrás, né? Então, parabéns, Nenir, vamos continuar nessa luta aí, alertando o pessoal para fazermos o diagnóstico cada vez mais precoce do câncer. São muitos elogios também aqui. Oi, fiz uma cirurgia recentemente com o Dr. Marcelo, retirei 9 nódulos, melhor profissional, Ellen, de 23 anos, e graças a Deus, todos benignos, vale a pena a mulher se cuidar e procurar um profissional. É importantíssimo esses depoimentos, porque mostra que a prevenção ou a descoberta aí antecipada faz com que as chances de cura sejam enormes, né, doutor? Esse é o grande, chave para ter sucesso. Quanto mais cedo feito o diagnóstico, menos agressivo é o tratamento e mais eficaz, né? Nós fazemos hoje cirurgias cada vez menores e o tratamento fica muito eficaz desde que diagnosticado precocemente, os nódulos pequenos, né? Você vai participando com a gente, eu estou vendo aqui a quantidade de perguntas que vão chegando. Alô, bom dia. Bom dia, Rafael. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Marcelo. Eu sempre passo pela minha ginecologista, ela manda sempre fazer mamografia, todos os exames necessários. Tinha um nódulo, fui no mastologista e ele falou para mim que não era nada, aquilo ali que era pequenininho, era até insignificante. E que não era para fazer mamografia sempre não, que isso era até prejudicial. Aí fica a minha pergunta. Eu tenho um nódulo na garganta, né? Estou sendo acompanhada tudo, eu tenho esse nódulo. E aí eu fico na dúvida, esse nódulo surgiu por conta dessas mamografias que eu fiz, por falta às vezes até daquela proteção quando a gente, né, faz a mamografia e os raios-x que a gente tira tudo. E eu queria saber se tem a ver. Vamos lá, doutor Marcelo vai te responder. A mamografia, um inconveniente do exame é que ela tem um pouquinho de radiação, né? Ela solta um pouquinho de radiação. Mas hoje, com os aparelhos mais modernos, essa radiação que sai fora ali do tecido mamário é muito pequena. Então não tem contraindicação de fazer a mamografia pelo menos uma vez por ano, sabe? Essa radiação ela é muito pequena para justificar a gente não fazer o exame. Então, tem que ser feito sim. Hoje a gente sabe que nem aquela proteção da tireoide, né, que usou-se por um tempo no pescoço, deve ser usada, porque além de não ter benefício, porque a radiação é muito pequena, ela atrapalha, às vezes, o posicionamento
no aparelho de mamografia, pessoal. Então, não deixem de fazer a mamografia. Realmente, a gente escuta isso, às vezes até de alguns profissionais, mas pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo consenso que tem mundialmente, deve sim ser feita a mamografia pelo menos uma vez por ano, sem risco em relação a essa radiação pequena que existe, tá? 9h13, 9h13, no oferecimento da Uningá, Outubro Rosa, hoje com o médico mastologista, professor também de medicina da Uningá, conversando com a gente, o Dr. Marcelo Filipe, 9h14. Bom dia, Rafael, sou Ivone Oliosi, te escuto aqui em Cianorte. Bom dia, Dr. Marcelo. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho 45 anos hoje, mas desde os meus 35 que eu faço ultrassom das mamas e mamografia, mas pela Unimed particular. E há 2 anos eu estou pelo SUS, né? Eu optei pelo SUS por conta da pandemia, porque a gente já está ganhando menos, né? Por causa da crise. E eu queria saber, porque daí pelo SUS ela diz que é cada 2 anos. E no particular é todo ano. Por que essa diferença? Vamos lá, doutor Marcelo. Realmente, né, o protocolo do SUS fala que em determinadas idades, né, tem que ser bianual. Nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, não concordamos com esse protocolo. Então, eu acredito que se tiver a mínima oportunidade, que faça realmente o exame anual. Dependendo do profissional que vai te atender na rede pública, ele consegue fazer o pedido para que seja feito todo ano, sabe? Mas, se eventualmente não tiver essa oportunidade, se o profissional seguir realmente o protocolo do SUS, eu oriento que as mulheres façam, mesmo que paguem lá para fazer o exame um pouquinho, mas faça pelo menos uma vez por ano, tá? Porque 2 anos, o intervalo é muito grande se for aparecer alguma coisa na mama. O fato de fazer os exames não querem dizer que não possa aparecer alguma coisa. Então, 2 anos é um período muito comprido. Se aparecer nos primeiros 6 meses, nós vamos ter 1 ano e meio de evolução de doença até ser feito o diagnóstico. Então, se tiver a oportunidade de fazer todo ano, paguem um exame que não é tão caro, fazer uma mamografia e um ultrassom fora, né, do Sistema Único de Saúde. Às vezes, colocar um pouquinho de investimento nisso aí, você pode ter um diagnóstico um pouco mais precoce que vai ajudar bastante se tiver que ter alguma doença, tá? Olha, disparou aqui a quantidade de participações junto com a gente. Eu vou mais alguns minutinhos aqui para tentar atender o maior número possível de ouvintes no oferecimento aqui da Uningá, 9h16. Olá, Rafael, bom dia. Tirei também 3 nódulos benignos. Foi o doutor Marcelo que me operou. Foi tudo certo, muito bem atendida por ele. Graças a Deus, estou muito bem. Olha aí, muitos elogios, que legal. Isso é bom demais. Alô, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Marcelo. Eu sou aqui de Maringá. Então, eu fiz uma mamária, como é que fala, o preventivo, mamografia, eu fiz recente, 2, 3 meses. E eu tô adotando, o meu seio tá mudando de tamanho, tá aumentando os seus 2 seios, com 66 anos de idade. Isso não deve ser normal, né? Eu quero uma resposta. Obrigada. Vamos lá, doutor Marcelo vai te responder. A mama, ela tem 2 tipos de tecido. Um tecido mais fibroso dentro dela, né? E um tecido mais gorduroso. A partir dos 50, 55 anos, a mama começa a fazer uma modificação desse tecido. O tecido que é mais fibroso, ele vai se transformando num tecido mais gorduroso. Então, a gente chama de lipossubstituição. E, normalmente, há uma alteração no tamanho das mamas, né? Então, o ideal é que seja feita essa avaliação, se é isso realmente que está acontecendo, essa substituição gordurosa, essa lipossubstituição, que está mudando o tamanho, né? Ou se está aparecendo alguma lesão, alguma coisa que pode também fazer essa modificação, né? Então, fazer os exames, né? Passar com um especialista, ver se realmente a mamografia e o ultrassom está normal, que não tem nenhuma lesão, e fazer a orientação em relação a essa modificação do tecido mamário que pode fazer, sim, o crescimento do tecido mamário.
9h18. Bom dia, Rafael. Eu fiz o exame faz 1 ano, deu alguns cistos na mama. O médico disse que é por causa de eu estar amamentando. Eu amamentei os meus 2 filhos até os 2 anos de idade. Aí queria saber sobre isso, porque de uns 4 meses para cá está doendo muito e notei que o caroço aumentou. Obrigado, meu nome é Silvia. Silvia, o acúmulo de líquido nós chamamos de cistos, né? A amamentação, ela pode favorecer ficar algum líquido depois de algum tempo, sabe? Só que normalmente, quando tem dor, é associado a uma alteração de funcionamento, que não tem nada a ver com a amamentação. É uma dificuldade que a mama tem de circular o líquido e que às vezes dá essa dor. Então o ideal é fazer essa avaliação, excluir essa possibilidade, né, ou fazer esse diagnóstico de ter essa alteração funcional, porque isso não tem normalmente ligação com o câncer e tem como a gente melhorar isso com algumas medicações que também não têm efeito colateral algum. Então o ideal é fazer essa avaliação dessa alteração que normalmente chama-se de alteração funcional benigna de mama, que não tem ligação com câncer e tem como nós tratarmos isso aí para melhorar o desconforto, tá bom? 9h19, Dr. Marcelo participando ao vivo no oferecimento da Uningá, especial Outubro Rosa. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia a todos. Meu nome é Elirane e eu gostaria de saber o seguinte. Eu já perdi uma irmã com câncer no seio, minha mãe com câncer no pulmão e meu pai do intestino. Eu gostaria de saber, faço mamografias, faço ultrassom já há algum tempo. Eu estou com 50 anos e desde os 35 eu faço, devido aos casos da família, né? É por minha irmã. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber se no SUS tem algum exame precoce que a gente possa estar sabendo se futuramente teria como evitar a doença, né? Saber se a gente é propenso a ter, porque fala que é hereditária a maioria, né, dos tipos de câncer. Eu gostaria de saber se no SUS existe esse exame e como a gente faz para poder estar fazendo, porque às vezes até uma mamografia, um outro exame é demorado para sair pelo SUS. Se tiver, como que eu faço para conseguir fazer esse exame? Obrigada. Vamos lá, doutor Marcelo. Muito bem, menina. A história familiar positiva é um dado que realmente nos interessa muito, né? O exame que nós temos que fazer para fazer um rastreamento dessa parte genética, né, que os genes é que passam. Se a família tem uma alteração genética que passa de geração a geração, existem alguns testes genéticos que nós podemos fazer se tem mutações em alguns genes que são responsáveis pela doença familiar, né? Então, sim, deve ser procurado o atendimento do SUS e desde que realmente bem indicado, você consegue passar até com algum geneticista associado ao SUS, né? Às vezes, dependendo do centro, você tem que ser encaminhada para centros maiores, mas realmente, no seu caso, com essa história familiar positiva, nós temos que avaliar a sua carga genética, fazer alguns testes genéticos para saber se você tem alguma mutação relacionada com as doenças ou não. Mas, independente disso, né, o principal realmente é fazer a pesquisa com os exames, né, fazer mamografia, ultrassom, ver a questão do pulmão, já que tem história pulmonar, né, fazer esses exames com com a frequência ideal, né, certinho, desde que não tenha nada, uma vez por ano, e procurar realmente quem está te acompanhando pelo SUS, né, que ele pode ter capacidade de fazer um encaminhamento, às vezes demora um pouquinho, mas consegue sim encaminhamento para oncogeneticista, né, que é o especialista que cuida dessa parte genética. E interessa sim, vale a pena. 9h22, 9h22. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Marcelo. Eu gostaria de saber do doutor, a partir de que idade é recomendável a mulher fazer anualmente a mamografia? Obrigada. Vamos lá. Então,
pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir da puberdade, desde que a menina comece já a ter menstruação, ali com 11, 12 anos, já tem que ser feito o autoexame da mama, ver se não tem nada palpável, né? A partir dos 15, 16 anos, o ideal é que se faça já um ultrassom, pelo menos uma vez por ano. Ultrassom, não a mamografia. Com 35 anos, é o ideal que se faça a mamografia e o ultrassom. Se não viu nada nessa mamografia, o ideal é continuar com o ultrassom até os 40 anos e a partir dos 40 anos, todo ano, mamografia e ultrassom. Esse é o ideal dos exames. Pelo menos uma vez por ano, mamografia e ultrassom a partir dos 40 anos. Este é o Dr. Marcelo Felipe Leonardo, ele que é diretor da Clínica de Mamas de Maringá, professor no curso de Medicina da Uningá. Para você saber mais também sobre os cursos da Uningá, é só acessar uningá.br, uningá.br. As inscrições para o vestibular estão abertas, uningá.br. Dr. Marcelo, ficaram muitas perguntas aqui. Muito obrigado pela sua participação e parabéns aí pela sua atuação aqui na cidade de Maringá. Muito obrigado, Rafael. Novamente lhe digo que é um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço a todo mundo que perguntou. Nós podemos voltar aqui outra vez para esclarecer mais perguntas. Tudo de bom para vocês, pessoal. Muito obrigado. Esse é o Dr. Marcelo participando aqui da nossa programação e, claro, conscientizando o nosso povo, trazendo orientações no oferecimento da Uningá.